Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais um vídeo no canal Viva Delphi. Hoje colocaremos para vocês aí como registrar e como criar um banco de dados Firebird, um FDB. Eu uso aqui o IB Expert. Dá para usar o FB Explorer. Às vezes eu uso o FB Explorer, mas geralmente por praticidade eu uso o IB Expert. Para você usar ele, é só você entrar no ibexpert.net/cms. Você vai aqui no link dele aqui, Firebird 4.0. Se você não tiver uma conta nele, vai pedir para você fazer uma conta no IB Download Center. É só fazer o cadastro, é rapidinho, vai mandar no seu e-mail um password, uma senha para você. Daí é só baixar ele e instalar. Na primeira instalação é basiquinha, não precisa nada demais. Beleza? Como eu já tenho ele baixado e está aberto aqui, eu vou dar prosseguimento. Tem duas coisas aqui, pessoal. Nesse primeiro ícone aqui, ó, você tem como registrar uma database, que é um banco de dados que já está criado, e o Create Database, para você criar um novo banco de dados. Eu vou aqui nele, ó. Aqui, pessoal, é o seguinte: se você for usar o banco de dados localmente, só no seu desktop aqui, não for usar em rede, você pode vir aqui no local e default. Ou se você for usar em rede, você vem aqui remote TCP/IP. Eu vou primeiro fazer no local aqui para vocês verem como é que funciona, depois vou fazer no remote. Vou selecionar a pasta onde que o meu banco de dados vai ficar. Eu vou colocar aqui no meu disco C aqui no software apps. Vou criar um banco cidades aqui fictício. Vou dar o nome dele de banco e vou abrir. Aqui para mim, ó, ele mostra o caminho da string para eu colocar no Delphi na hora de selecionar o alias lá no FD Connection. Eu venho aqui, ó, no Client Library. Aqui está no GDS. Como é Firebird aqui o banco, eu tenho que selecionar a Firebird compatível com a minha versão do Windows. Eu estou usando o Windows 64 bits aqui, o Windows 11, então tem que ter um FB cliente 64 bits. O meu FB cliente está aqui no Windows System 32. Só localizar ele aqui, ó, FB cliente. Vou dar um Ctrl C aqui, vou copiar ele para pasta nativa do programa. Fica mais fácil depois para eu poder, quando eu for usar lá na frente no FB Link, lá no Delphi, daí ele ter a DLL aqui já. Até mesmo quando for instalar o programa em outros computadores, não precisa ficar instalando Firebird nem nada. Eu uso essa DLL aqui. Clico abrir, ele vai dar para mim o caminho. O username padrão do Firebird e geralmente de quase todos os bancos SQL, o username é sysdba. E o password, tudo minúsculo, master key. O master key é assim, ó. Master key. Beleza? Selecionei aqui. Charset, geralmente que o padrão que a gente usa aqui é um Win1252, mas você pode deixar no None também, não tem problema. Eu costumo deixar no Win1252. Aqui na lateral direita aqui pode deixar no Dialect Tree mesmo. E aqui embaixo não precisa preencher nada. Se eu clicar aqui em registrar database depois de criar, ele já vai abrir uma telinha para mim registrar a database aqui no IB Expert. Eu vou criar ele aqui agora, o banco de dados, e já vou deixar aqui habilitado para já registrar ele. Foi criado o banco de dados, ó. Vou abrir aqui a pasta, vou lá no software Applications, banco de dados, ó. O banco ele já foi criado. Agora eu tenho que registrar o banco aqui no IB Expert para eu criar as tabelas, criar os triggers, procedures, tudo ali. Como eu vou fazer ele localmente aqui, ó, eu venho aqui local, default aqui, ó. O caminho que está o banco, ele já pegou lá quando eu fiz a criação da database. A versão do Firebird que eu uso é a 2.5. A database alias é o nome que você vai colocar aqui para ficar aqui no IB Expert. Eu vou colocar aqui cidades, que é o nome do banco que
que a gente vai criar, fictício. Aqui o restante que eu deixo padrão. Eu posso dar um teste connect, ele vai dar para mim se tá tudo certinho, se a conexão, a string de conexão do banco ele tá certinho, a versão do Firebird foi a escolhida certinha. Deu o teste, deu ok, conexão successful, só venho registrar. Banco registrado, posso criar as tabelas, views, procedures. Eu vou criar uma tabelinha aqui só para vocês verem como é que funciona aqui nele também, ó. Abriu a janelinha de criar tabela, vou fechar aqui só para venho tabelas, botão direito do mouse, new table, venho do lado direito aqui onde está new table, vou dar um nome para ela, tabela cidades. Agora aqui, ó, o primeiro campo ele aparece desse jeito para mim, ó, em linhas. Quando eu fizer executar, compilar ele aqui o SQL de criação da tabela, os próximos campos eles vão ser criados de outra maneira. Eu posso criar todos aqui e depois dar um compile, ou posso criar um por um. Eu prefiro criar um por um, porque se eu precisar adicionar algum campo depois, daí não tem problema de alterar table nem nada. Esse primeiro campo aqui vai ser a ID, eu posso deixar ela aqui com chave primária, né? Primary key. O nome vai ser ID cidade. O campo vai ser inteiro, que vai ser a numeração da cidade. O domínio eu deixo em branco. Size ele não puxa quando é campo inteiro. São vários tipos de campo: o small int, integer, big integer, né? Float, double precision, numeric, decimal, date, time, timestamp, char, varchar e blob. O integer é o campo inteiro. Um campo inteiro, se eu não me engano, são de até 10 dígitos positivos ou negativos. Como é para gerar o ID, eu vou usar o inteiro, que ele não vai dar número decimal. Not null, ele não pode ser... Eu deixo ele habilitado porque ele não, tem que ser um campo, como é primary key, ele tem que ter algum valor. E eu vou deixar ele como auto increment. Quando eu salvar um novo, ter uma nova linha de data salva, ele vai gerar um ID. Se eu salvei o primeiro, vai dar 1, salvar o segundo 2, salvar o terceiro 3, é um campo auto-incremento. E eu vou colocar aqui nele um campo Create Generator, para eu não precisar programar ele lá no Delphi. Essa numeração automática, de 1 a 1. Vou criar uma trigger também essa aqui é a trigger, para poder fazer a criação desse campo auto-incremento. Vou dar um OK. Esse primeiro campo ele já está pronto. Essa é a primeira linha aqui, ó. Vou dar um compilar para vocês verem. A SQL de comando para criação dele é isso aqui, ó. Create trigger cidades, for cidades, active before insert position 0. Então vou dar aqui, ó, o commit. Ele criou esse primeiro campo. Os próximos campos, a hora que eu for criar, vou ter que clicar com o botão direito do mouse, New Field, ou eu venho aqui, ó, Add Field, que vai dar a mesma coisa. Pode ver que mudou o estilo de jeito de inserir o campo na tabela. O próximo campo da tabela vai ser o nome da cidade. Eu vou fazer só 2 campos só para ser mais rápido aqui, ó. Você pode habilitar aqui o Not Null, né, que ele pode ser um campo que tem que ser preenchido obrigatoriamente. Na hora que você for salvar no Delphi, ele vai dar uma mensagem de erro se o campo estiver vazio. Aqui vai ser um campo varchar. O varchar eu vou colocar ele com tamanho de 100 caracteres. O campo char, geralmente eu uso quando é para dar um valor true ou false, com até 5, no máximo 10 caracteres. O varchar eu posso colocar até 255 caracteres. Vou colocar um varchar aqui de 100. Até mesmo num memo, que você vai colocar mais sei lá, de 1000 num campo observação que seja um campo memo no Delphi, você usa varchar. Vou colocar aqui o tamanho dele de 100. Aqui vou pular tudo, ó. Essa aqui é a DLL de alteração da tabela no SQL. Não mudo nada, dou um OK e crio ela. A primeira tabelinha aqui pronta, tá feitinha, bonitinha. Tabela feita. Eu vou fechar aqui a tabela, ó. Vou fechar ela. Ó. Essa aqui é
Vou só copiar aqui o caminho dela no computador para eu colocar ela na rede agora. A gente fez aquela local, né? Agora eu vou colocar ela como se estivesse na rede IP. Vou colocar pelo IP aqui, TCP/IP, protocolo TCP/IP. Vou aqui, ó, vou desregistrar a tabela. Agora, para eu poder fazer essa conexão, primeiro eu preciso ver o IP do meu computador, ou do servidor que seja, que estiver na rede. Ó, é 192.168.0.25, beleza? 192.168.0.25. Vou dar um Ctrl C que eu vou copiar. Depois eu coloco a string lá do caminho do banco manualmente. Clico o botão direito, registrar database, que a tabela já está criada. Vou colocar aqui, ó, protocolo TCP/IP. O server name, eu vou colocar o IP do computador do servidor, ou posso colocar o IP ou o nome do computador na rede. Eu coloco o número do IP porque se você formatar o computador e outra pessoa formatar e colocar um nome diferente, ele não vai puxar o caminho do banco na rede. Eu sempre coloco pelo IP. A porta padrão do Firebird é 3050. Agora eu tenho que localizar ele lá na rede. Se vocês forem ver aqui, ó, ele vai aparecer para mim aqui na rede que eu tenho aqui conectada, nenhum item correspondente à pesquisa. Por quê? Porque a pasta que eu tenho aqui do banco, ela não está compartilhada na rede. Então eu tenho que vir aqui, ó, software apps, clicar com o botão direito, mostrar mais opções aqui no Windows 11, né? Vou aqui no propriedades, compartilhamento, compartilhamento avançado, vou adicionar aqui, ó, todos, ok, vou adicionar permissões, todos, aplicar, ok, ok. Ele vai estar compartilhado lá, ó. Firebird, banco. Notem o seguinte, ó, eu coloquei no caminho C lá no 92, ó, ele não está como se não tivesse no meu computador, ele está pegando o caminho do servidor aqui, ó, 192. Geralmente, quando é Linux, você vai ter que mudar essa string aqui, ó. Essa string não vai começar com C, ela vai começar com home. Mas aí você vai ter que ver onde que você salvou o seu banco de dados no Linux. Essa aqui, ó, vai ser a string de conexão. Eu vou só dar um Ctrl C aqui, apesar que eu não vou usar. Eu vou só fazer no Firebird lá no FD Connection em um outro vídeo para não ficar muito longo esse. Versão do Firebird 2.5. Database a eles a gente coloca igual aquela hora que a gente colocou aqui, cidades, não tem problema. Username sysdba, master key, o password. Char7 a gente pode colocar no Windows 52 ou deixar no, não tem problema. A DLL aqui do Firebird, a gente tem que pegar ela aqui no banco, compatível com a versão do seu Windows, 64 bits aqui no meu caso, e registrar. Aqui, ó. Pode notar aqui que ele está pegando o servidor na rede, ó. Ele não está pegando o servidor local, ó. Serve name, servidor da rede. Vai abrir normal aqui, ó. Essa mensagem aqui, ó, pessoal, tá dando de firebird.msg not found. É o seguinte, quando você cria um programa com o Firebird no cria um banco de dados no Firebird, no IBExpert ou no FB Explorer, ou quando você está com um programa no Delphi já, ele pede o firebird.msg. Vou fazer o download dele aqui, ó. Deixa eu pegar a pasta do Firebird que vai ser mais fácil de...
Vou copiar ela. E vou, pode ver, notem aqui, ó, o caminho do erro. Ele tá aqui, ó, no C, softwares apps. E tenho que colocar ela lá na raiz do banco. Não é dentro aqui dessa pasta banco, ela está pedindo aqui no software apps. E salvo o firebird.msg aqui. Vou abrir de novo, ó. Deixa eu só ver esse erro que tá dando aqui. Master Key. Era uma letra a menos lá na senha do banco. Podem ver aqui agora, o banco está abrindo normalmente. O banco, ele está em rede, ó. Tá pegando aqui o IP do servidor. É desse modo que você faz para fazer uma alteração em tabela que você está alterando em rede. Geralmente quando você coloca aí o servidor na CPU separadamente, para você fazer alguma alteração, você não precisa conectar monitor, ir lá no servidor, colocar um teclado, não precisa usar por lá. Você pode usar ele remotamente aqui pelo IB Expert também. Beleza, pessoal? Hoje aí eu mostrei para vocês aí como criar uma tabela, criar um banco no Firebird, registrar ele localmente no IB Expert e registrar ele em rede no IB Expert, ok? No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como é que eu faço a conexão do banco Firebird no Delphi, tranquilo? Valeu galera, até mais, até o próximo vídeo, curte aí, compartilhe.